O que significaria ser como Deus? O que poderia encerrar esta ideia? O verso em questão, Gênesis 3:22, vem para nos dar esta resposta. Ser como Deus é conhecer o bem e o mal. Mas será que a proibição de comer do fruto do conhecimento foi uma mera tentativa da parte de Deus de nos negar uma condição semelhante a Ele? Por qual razão, ou por quais razões, afinal, Deus não desejaria que nós fôssemos como Ele nesse aspecto? Urashi comenta sobre esta passagem, muito famosa, dizendo: tornou-se como um de nós, ou como o ser que é um e único entre nós. Eis que ele é único entre os terrestres, assim como eu sou único entre os celestiais. E em que consiste a sua singularidade? Continua ele. E a resposta que Urashi nos dá é a seguinte: essa singularidade consiste em conhecer o bem e o mal, o que não ocorre no caso do gado e dos outros animais. Midrash Bereshit Rabbah 21:5. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Logo foi criado com um potencial inato para justamente conhecer o bem e o mal, e ser como seu Criador neste aspecto. Assim, proibir o acesso a esta árvore e seu fruto, tendo-o criado com tal potencial, poderia nos parecer algo não muito sensato, convenhamos. Mas o que há de sutil no enredo dessa história? Vamos descobrir. As inúmeras árvores do jardim representam as incontáveis variáveis e possibilidades de um mundo criado. Entre elas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ocupavam um lugar estratégico nesse jardim que representa a realidade primitiva e a dualidade presente em tudo o que é criado. A palavra gan, em hebraico, jardim, significa uma área protegida, uma área restrita, cercada e cuidada. Se uma árvore representa a ideia da vida, a outra, também central, deveria ser a sua antítese, representando o caminho da morte. Morte é isolamento, banimento, exílio, oblívio. Na realidade física, a única árvore que de fato é obra direta de Deus é a da vida. A árvore do conhecimento é, entretanto, a sua antítese. Deus não cria o conhecimento, ele o contempla. Deus não cria a morte. Antes, a morte vem como consequência da existência material, que é limitada por natureza. Desta forma, no momento exato em que a árvore da vida é criada, a outra árvore, a do conhecimento do bem e do mal, que é o caminho para a morte, emerge como resíduo ou resquício da árvore da vida. E por que será que isso é assim? Porque, em Gênesis 2:7, na criação da árvore da vida, lemos que ela localizava-se no meio do jardim. Porém, quando lemos Gênesis 3, verso 3, percebemos que a referência é a outra árvore, aquela do conhecimento do bem e do mal, que estaria também no centro do jardim, bem no meio. Seria então uma única árvore, com duas facetas. Uma única árvore com verso e anverso, uma representando o aspecto do que é permitido, a vida, e a outra, daquilo que nos era proibido, a morte. Ao traspassar o limite imposto, que é a vida, a consequência seria a morte, o exílio e o banimento. Quando o aspecto inquieto do homem, o seu eu emocional, a que damos aqui o nome de Eva, se aventurou para além do permitido, o resultado foi o abandono da razão,
que não aparece no cenário na simbologia de Adão. Correr riscos não é racional. Isto nasce absolutamente das nossas emoções. E ao provar do fruto proibido, fomos levados de uma condição para outra. Algo em nós mudou. Nossas habilidades de julgamento agora passaram a estar embotadas, embaçadas por um espectro daninho e onipresente em todos os momentos da nossa vida, o desejo. A interferência potencializada do desejo em nossas escolhas tende a fazer com que abandonemos as noções do que é certo e errado para adotarmos a ideia do que é bom ou mal. Porém, o bem e o mal são coisas relativas, subjetivas e imprecisas. Nessas condições, o homem não mais poderia permanecer no jardim, que representa uma situação ideal em todo o esquema. Segundo vários comentaristas, caso ele permanecesse no jardim, isto é, naquelas condições privilegiadas, ele continuaria tentado a buscar seus desejos físicos e materiais e não cumpriria o propósito da sua criação. E assim diz Sforno. Em tais circunstâncias, este Adão, cujo ímpeto maligno estava ativo, continuaria a perseguir as bênçãos materiais deste mundo, algo que o impediria de alcançar os objetivos espirituais estabelecidos para ele na terra, quando Deus o fez à imagem divina. O mesmo disse o Malbim. Ele estava disposto a conhecer o bem e o mal, a continuar perseguindo o material e seus desejos. Sua alma foi aprisionada na prisão da materialidade, e se assim continuasse, sua alma não teria esperança de retornar à sua espiritualidade e perfeição, pelo menos até que ele morresse. O ato de comermos do fruto proibido nos fez como Deus, conhecedores do bem e do mal. Porém, a diferença é que a vontade de Deus, a que chamamos Ratson, não é afetada pelo emocional, uma vez que ele permanece único, uno e indiviso. Ratson é, segundo o Malbim, o tipo de vontade puramente racional, que nos conduz sempre à verdade. Já o homem, desde a sua divisão entre racional e emocional, passou a ser uma personalidade composta. A sua vontade, que chamamos Refetz, emerge do seu lado emocional e é constantemente afetada pelos sentidos e pelas impressões de um mundo material. Por essa razão, fomos colocados para fora do Éden, a fim de que pudéssemos sobrepujar essas nossas novas limitações e elevar a nossa vontade, voltada para o físico e emocional, até que ela se depure e consigamos assim atingir o objetivo de promovê-la a uma condição de vontade que emerge da razão e do intelecto. E como sempre, a nossa mensagem final. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, contatos e redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que teremos mais conteúdo acerca da Torá e acerca dos sentidos mais sutis do texto da Lei Divina. Até o próximo estudo, então. Muito obrigado a todos e até lá.